Você já assistiu Madrugada dos Mortos de 2004, que é dirigido pelo visionário Zack Snyder? Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha assistido, e eu vou comentar aqui um pouco sobre a história do filme e o que eu achei, e também algumas curiosidadezinhas. Mas antes de começar, já vai deixando o seu like e se inscrevendo para fortalecer o canal. E chega de enrolação e bora pro vídeo. Dawn of the Dead ou Madrugada dos Mortos é um filme norte-americano de terror lançado lá em 2004 e dirigido pelo mito Zack Snyder e escrito por ninguém menos que James Gunn. Confesso que eu não sabia disso. E é estrelado por Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber e Mac Pfeiffer. E se trata de uma reimaginação de O Despertar dos Mortos, clássico de 1978, dirigido pelo Jorge Romero. Que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre esse filme. E apesar de usar o mesmo conceito do filme de Romero, não tem nenhum personagem do original e a história segue rumos diferentes. Madrugada dos Mortos retrata um grupo de sobreviventes vivendo em um shopping center, localizado na cidade fictícia de Everett, cercado por hordas de mortos-vivos. O longa-metragem é a estreia de Zack Snyder na direção. Até aquele ponto, Snyder havia construído um currículo comandando comerciais de sucesso e videoclipes. O cineasta assumiu a tarefa de refazer O Despertar dos Mortos, clássico absoluto dos filmes de zumbi de Jorge Romero. O grande desafio do remake era ser tão bom quanto o original. Nas mãos de Romero, os zumbis são ferramentas de comentário social, mas nas décadas seguintes, O Despertar dos Mortos, as criaturas foram ficando saturadas por uma onda de filmes apelativos, no final dos anos 80. No começo dos anos 2000, os mortos-vivos passaram por um revival graças ao filme Extermínio, lançado em 2002, de Danny Boyle, que deu uma repaginada ao subgênero ao misturar o terror com toques de ação. O filme de Snyder segue o mesmo contexto. Enquanto no clássico Romero gosta de fazer sátiras ao governo, Snyder faz a gente mergulhar na ação nos primeiros minutos de filme. Quando Romero assistiu ao remake de sua obra, elogiou bastante a introdução, mas também falou da falta de substância do projeto. Ele disse: "É melhor do que eu esperava, achei um ótimo filme de ação. Os primeiros 15 ou 20 minutos são incríveis, mas depois perde sua razão para existir. É quase como um videogame, não tenho medo de coisas correndo até mim, como em Space Invaders. Não tem nada acontecendo de subtexto", falou o diretor em entrevista com o ator Simon Pegg em 2005. Só que comentando o que eu acho dessa fala dele, assim, é a opinião do cara, o cara é o mestre dos filmes de mortos-vivos. Mas pra mim são épocas completamente diferentes e nos anos 2000 era um outro público, eles estavam querendo ver mais esses filmes de ação e se entreter, e não procurando filmes com grandes subtramas. Mas enfim, é a opinião dele e eu até entendo o que ele quer dizer com isso. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é o filme de 2004. A história se inicia quando Anna, uma enfermeira, volta para casa após um longo dia de trabalho em um hospital. Na manhã seguinte, ela acorda para descobrir que uma estranha epidemia se espalhou rapidamente, transformando as pessoas em zumbis sedentos por carne humana. Desesperado para escapar, Anna se junta a um pequeno grupo de sobreviventes que inclui um policial chamado Kenneth, um casal grávido, um vendedor de armas e outros. O grupo decide buscar refúgio em um shopping center local, onde barricam as entradas e tentam estabelecer uma vida temporária. No entanto, eles logo descobrem que não estão sozinhos. O shopping está infestado de zumbis que antes eram clientes e funcionários. Enquanto tentam criar uma estratégia para sobreviver, conflitos internos surgem entre os sobreviventes, exacerbados pela tensão e pelo medo. Enquanto isso, o mundo exterior continua a desmoronar enquanto o número de zumbis cresce e as forças militares lutam para manter o controle. Com a comunicação com o mundo exterior se deteriorando e a ameaça dos zumbis se tornando cada vez mais iminente, o grupo enfrenta decisões difíceis sobre como lidar com a situação. E cara, como eu gostei desse filme. Durante todo o filme são explorados temas de sobrevivência, o medo e a natureza humana diante de situações extremas. A ação é muito boa, muito intensa e tem um equilíbrio muito bom entre momentos de terror, suspense e algumas pitadas de humor negro. O filme também tem cenas de ação frenéticas e efeitos especiais muito bons, que contribuem para uma atmosfera de tensão constante. E Madrugada dos Mortos é muito bom por revitalizar o gênero de zumbis para uma nova geração, e o filme também consegue manter elementos do original, enquanto adiciona sua própria interpretação visual e narrativa. E é legal ver o Zack Snyder e o James Gunn mostrando um pouco do que viriam a se tornar suas marcas. Por exemplo, as câmeras lentas do Snyder, por mais que sejam poucas, ele já estava começando a engatinhar, digamos assim, referências religiosas e ótimas cenas de ação. E da parte do James Gunn é mais o seu humor ácido. E como eu disse, eu nunca tinha assistido e achei muito bom. Vale a pena você dar uma conferida. E a ideia para refazer o filme do Jorge Romero foi concebida pelo produtor Eric Newman. Um fã do filme original, Newman pediu a Mark Abraham
da Strike Entertainment que produzisse o filme com ele. Conseguiram os direitos do filme depois que eles foram entregues por Richard Rubenstein, produtor do original. Rubenstein afirmou que finalmente concordou em conceder os direitos depois de vários anos. Além disso, o produtor ficou impressionado com o longo histórico de Abraham em manter intacta a integridade criativa dos filmes distribuídos em estúdio que ele produziu. Newman, na época, afirmou que o objetivo da produção era fazer os fãs antigos felizes e fazer muitos novos fãs. Ele citou seus filmes de terror clássicos favoritos, O Enigma de Outro Mundo, de 1982, e A Mosca, de 1986, como influência cinematográfica, explicando que estes tiveram algumas atualizações incríveis, que acrescentaram ao invés de diminuir os filmes originais. Em busca de um roteirista, Rubenstein contratou James Gunn, um fã ávido do filme original, que escreveu um roteiro que despertou o interesse da Universal Pictures pelo projeto. Enquanto James Gunn é o único roteirista acreditado, Michael Tolkien e Scott Frank também trabalharam no roteiro. Rubenstein também afirmou que Tolkien desenvolveu ainda mais os personagens, enquanto Frank forneceu algumas das maiores e movimentadas cenas de ação. Zack Snyder foi contratado para dirigir o filme, fazendo sua estreia como diretor de cinema. Abraham disse que Zack teve uma visão muito específica do filme, acrescentando: "Não teríamos conseguido nosso grande elenco se Snyder não tivesse sido capaz de falar sobre o filme de uma maneira tão confiante e original." A fotografia principal durou quase 3 meses, de 9 de junho a 6 de setembro de 2003, em várias partes de Toronto, Canadá. Snyder fez storyboards para o filme extensivamente. Andrew, eu não sei falar, eu vou deixar o sobrenome dele na tela, supervisionou o design da produção, que incluiu a construção do shopping center fictício chamado Crossroads Mall. Ele também pesquisou shoppings que estavam programados para serem demolidos em países como Romênia, Japão e Reino Unido, mas não encontrou. No Canadá, no entanto, a equipe localizou um extinto shopping Thornhill Square, cuja área media aproximadamente 45 mil pés quadrados, e eventualmente usaram esse local. A equipe renovou completamente a estrutura durante um período de 8 semanas. O shopping remodelado incluiu, entre outras coisas, um recurso de água caro perto da entrada, 14 lojas projetadas individualmente, estruturas de estacionamento e áreas de armazém. De acordo com Snyder, as lojas tiveram que ser renomeadas, já que Starbucks e várias outras empresas se recusaram a deixar seus nomes serem usados. Madrugada dos Mortos foi lançado nos Estados Unidos em 19 de março de 2004. O filme foi um sucesso de bilheteria e arrecadou mais de 100 milhões de dólares no mundo todo, contando com um orçamento de 26 milhões. O filme também recebeu críticas geralmente positivas. No Rotten Tomatoes, o filme tem uma taxa de aprovação de 75%, com base em 187 críticos. Na época, uma sequência intitulada Army of Dead foi planejada. Zack Snyder afirmou que ele só iria produzir a sequência, ao invés de retornar à direção, devido ao seu trabalho em Watchmen, quando ele anunciou o filme. O roteiro de Army of Dead foi escrito por Zack Snyder e Job Harrod. Ainda de acordo com a produtora Deborah Snyder, esposa de Zack, o filme se passaria em Las Vegas e a cidade teria que ser contida para parar o surto de zumbis. Os estúdios produtores do filme seriam a Universal, que lançou o primeiro, e a Warner Bros., que lançou a maioria dos filmes de Snyder desde 300. E o filme foi definido para ser dirigido por Matthijs van Heiningen. Esse cara aí, que eu não sei falar esse nome dele. O diretor de A Coisa, de 2011, que é um prequel do filme de 1982, O Enigma de Outro Mundo. E desde então, nunca houve notícias para uma sequência. Até que a Netflix reviveu o projeto Army of Dead em 2019, com Snyder na direção, embora não seja uma sequência de Madrugada dos Mortos. Mas alguns fãs conseguiram encontrar alguns easter eggs no filme, fazendo ligação direta com o filme de 2004. Mas ninguém teve uma confirmação disso. E você, já assistiu Madrugada dos Mortos? Acha um dos melhores filmes do gênero? Deixe aí nos comentários. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever para fortalecer o canal. E se quiser, pode deixar uma sugestão de filme que você quer que eu comente aqui no canal. E até o próximo vídeo e valeu!